Saudações, indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Você está numa festa, num ambiente cheio de gente nova. Os olhos se cruzam com alguém do outro lado da sala. Em segundos, algo pulsa dentro de você. É uma mistura de atração, conforto, um frio na barriga. Você sente, tem algo ali. Agora pare e pense. Que justamente essa pessoa chamou sua atenção? Será mesmo apenas uma questão de química? Ou existe um roteiro invisível escrito muito antes deste encontro, guiando silenciosamente suas escolhas? Por que repetimos padrões que muitas vezes até nos machucam? Seria apenas um vício, uma falha de caráter? Ou algo mais profundo? Uma tentativa inconsciente. Mas de quê? É o que hoje vamos explorar, que está por trás dessa atração quase magnética que tantas vezes nos leva a repetir padrões de relacionamento, mesmo quando prometemos a nós mesmos que desta vez seria diferente. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Antes de iniciar, temos aqui duas notas de rodapé. Primeiro, que este assunto será dividido em 2 episódios. Então, teremos este episódio número 13 e o número 14. Segunda nota, se você está curtindo este trabalho, peço para que nos siga no Instagram, no YouTube Music, no Spotify. Comente, compartilhe com os amigos, porque vocês sabem, né? Só assim nos tornamos mais relevantes na rede e mais pessoas terão a oportunidade de conhecer, ter acesso ao saber e o autoconhecimento. Bora ao episódio. Desde o início do século XX, Freud observou algo inquietante, que indivíduos revivem experiências dolorosas não por prazer, mas por uma compulsão misteriosa. Ele chamou isso de compulsão à repetição. É como se o inconsciente nos empurrasse de volta às mesmas situações traumáticas, na tentativa de reescrever um final diferente. Freud ilustrou essa ideia com uma cena aparentemente banal. Ele observou seu neto, de apenas 1 ano e meio. Ele brincava com um carretel preso a uma linha. Ele jogava o carretel para longe, dizendo Ford, que foi embora, e depois ele puxava de volta dizendo Duh, que está aqui. Essa brincadeira se repetia inúmeras vezes, mas o que parecia apenas um jogo infantil escondia algo profundo. A mãe do menino, na época, ausentava-se com frequência, e o pequeno, impotente diante da ausência, encontrou no jogo uma forma de simbolizar a dor da separação. Jogar o carretel e puxá-lo de volta transformava a passividade em ação, a ausência em presença, desamparo em controle. Abre aspas, o jogo não era agradável, era necessário. Fecha aspas. Isso ele escreveu na sua obra Além do Princípio do Prazer. Esse insight revelou algo fundamental, que não foi elaborado, retorna, e retorna com força. A criança brinca com a perda, o adulto, sem saber, escolhe amores que abandonam, afetos que retraumatizam, vidas que giram em torno do mesmo vazio. Repetimos, portanto, não porque gostamos do que nos faz sofrer, mas porque nosso inconsciente tenta repetidamente reescrever um enredo que nos marcou de forma insuportável. A repetição é uma esperança disfarçada, o desejo inconsciente de que, desta vez, o final será diferente. Mas cuidado! A compulsão à repetição não traz redenção automática. Sem consciência, ela apenas eterniza o trauma. A única forma de interromper este ciclo é fazer da repetição uma narrativa, dar palavra à dor, nome ao vazio, símbolo ao caos. Exemplo hipotético aqui. A Marina, na infância, conviveu com um pai ausente e uma mãe crítica. Sentia que precisava merecer o afeto. Anos depois, seus relacionamentos amorosos seguem o mesmo roteiro.
Ela se envolve com homens distantes, emocionalmente indisponíveis, por quem precisa se provar. Ela sofre, mas persiste, porque seu inconsciente ainda acredita que, se for perfeita, alguém finalmente ficará. Ela está, ainda hoje, brincando com o carretel, mas agora o jogo é com sua autoestima. Neste momento, com a exposição dos conceitos de Freud, mais um exemplo, parece que já até podemos fechar o episódio, mas só estamos começando. Há uma complexidade dos padrões que os indivíduos repetem em seus relacionamentos. Agora vamos desvendar uma das raízes mais profundas desses padrões, o apego. John Bowlby, um psicanalista britânico, revolucionou nossa compreensão sobre os vínculos humanos ao descrever a teoria do apego, onde nossas primeiras experiências com figuras cuidadoras moldam profundamente a forma como nos vinculamos ao longo da vida. Desde a infância, criamos mapas afetivos invisíveis que guiam como buscamos, tememos e nos defendemos nas relações. Esses mapas, chamados por Bowlby de modelos operacionais internos, são como roteiros emocionais que carregamos conosco. Eles nos dizem silenciosamente: 1. O amor é seguro e acolhedor. 2. O amor é instável e pode desaparecer a qualquer momento. 3. O amor machuca, então é melhor evitá-lo. Esses modelos não são escolhas conscientes. Eles são moldados pelas interações primárias com nossos cuidadores e, sem perceber, se repetem em nossos relacionamentos adultos. O Bowlby identificou 4 estilos principais de apego, que explicam como nos comportamos nas relações. Eu farei a descrição do tipo do apego e, em seguida, darei exemplos hipotéticos. Quem sabe a gente já não vai se identificando aí em qual apego a gente pode estar nas relações. Número 1, apego seguro. Surge quando a criança é acolhida de forma consistente e responsiva. Um exemplo aí. Camila cresceu em um ambiente onde suas emoções eram validadas. Hoje ela se sente confortável em expressar vulnerabilidades e consegue dizer ao parceiro quando está triste sem medo de rejeição. Para ela, a intimidade emocional é algo natural. 2. O apego ansioso. Desenvolve-se quando o cuidado é imprevisível, ora presente, ora ausente. Como exemplo, Ana vive checando se foi deixado no vácuo. Quando o parceiro demora para responder, ela entra em desespero. Não é drama, é neurobiologia em alerta. Para Ana, o amor é algo instável que pode sumir a qualquer instante. 3. Apego evitativo. Surge quando a criança aprende que mostrar emoções não adianta. Exemplo, Lucas evita conversas profundas e detesta DRs. Ele se sente sufocado quando alguém exige conexão emocional. Lucas aprendeu que o melhor jeito de evitar a dor é não precisar de ninguém. Número 4, apego desorganizado. Formado quando a figura de apego é também uma fonte de medo. Paula deseja amor, mas teme ser ferida. Ela afasta quem ama e chora sozinha. É o paradoxo. Ela quer proximidade e foge num ciclo que machuca a si mesma e aos outros. Recentemente eu fiz uma aula com a Lydia Van Pre-Umberg, que é psicóloga, psicanalista, e essa aula me inspirou muito a fazer este episódio. E em momentos oportunos eu irei citar a Lydia, porque ela entende da matéria, viu, pessoal? Então, a perspectiva da Lydia Umberg se torna crucial. Em sua obra Adições e Vínculos, ela nos alerta que esses padrões, especialmente os de apego ansioso, que foi o número 2, e o desorganizado, número 4, podem se aprofundar e transformar-se em verdadeiras relações aditivas. Nelas, o parceiro assume o papel de uma droga emocional, uma tentativa desesperada de preencher lacunas deixadas por falhas precoces no desenvolvimento. É como se o apego disfuncional empurrasse o indivíduo em uma busca incessante por validação ou segurança, criando dependência que vai além do afeto saudável, onde o outro é usado como objeto para aliviar as angústias internas.
E é interessante que ela escolhe esse termo adição, né, ao invés de vício, porque, segundo ela, reflete melhor a complexidade dos vínculos humanos. Para ela, a adição não é apenas um comportamento compulsivo, mas uma relação simbólica de dependência mútua. Diferentemente do vício, que patologiza o comportamento, a adição nos permite compreender o papel do vínculo e do significado emocional que atribuímos ao outro. Então, fazendo o link aí com aqueles exemplos, pense em Ana, que vive checando as mensagens e teme ser abandonada, ou em Paulo, que se afasta sempre que a intimidade aumenta. Eles não estão apenas agindo assim, eles estão revivendo um roteiro de apego e, na visão de Humberg, podem estar presos a uma adição relacional, buscando no outro o que lhes faltou na origem. Por isso, quando falamos em repetir padrões nas relações, estamos falando também de um sistema biológico, psíquico e relacional enraizado, que se formou desde os primeiros dias de vida. Assim, o conceito vai ficando ainda mais complexo, sendo que Bowlby também mostrou que o apego não é apenas psicológico, então ele também é biológico. Desde o nascimento, o cérebro humano é programado para buscar proximidade com as figuras cuidadoras. Esse sistema de apego tem uma função clara: proteger contra ameaças e garantir a sobrevivência. Quando a criança é separada de sua figura de apego, ela passa por 3 fases. O protesto, ela chora, grita, tenta recuperar a proximidade. 2. O desespero, entra em um estado de tristeza e apatia. E 3. O desapego. Aprende a se desconectar emocionalmente para evitar mais dor. Essas fases, se vividas de forma intensa ou repetitiva, podem moldar profundamente como a pessoa se relaciona no futuro. Entra aquela história que, se o cuidador ele não dá atenção ao bebê enquanto ele chora, com o tempo, na ausência ele não chora mais, não é porque ele aprendeu algum tipo de lição, mas é porque ele sabe que isso não adianta nada. E este processo gera sentimento de insegurança e ansiedade. Hoje não vamos aprofundar neste tema, mas quem sabe num próximo episódio. Então, nossos primeiros vínculos são como espelhos. Eles nos mostram o que é o amor ou o que acreditamos que ele deva ser. Mas, às vezes, é preciso quebrar o espelho para enxergar além do reflexo. Ou seja, ir além dos padrões invisíveis. Se os estilos de apego são os mapas que nos guiam, a próxima questão é por quê? Mesmo com mapas tão variados, muitos de nós parecemos seguir o mesmo caminho, repetindo os mesmos erros e atraindo os mesmos tipos de relacionamento. A resposta pode estar em uma pesquisa fascinante de 2021 da psicóloga Eubin Park, da Universidade de Toronto, publicada na Journal of Family Psychology, com o título de Repartnering: Do People Pick Similar Partners in Subsequent Relationships? Essa pesquisa ela analisou dados de milhares de pessoas e descobriu algo intrigante. Tendemos a escolher parceiros com perfis surpreendentemente semelhantes aos anteriores. Eu acredito que para surpresa de ninguém que chegou até aqui no episódio. Mas este é o nosso dado científico aqui, olha, que não importa se o relacionamento anterior foi bom ou ruim, se foi um amor avassalador ou um desastre completo, inconscientemente buscamos o que é familiar. A pesquisa analisou dados longitudinais, ou seja, ao longo do tempo, de mais de 300 pessoas envolvidas em relacionamentos consecutivos. Mas não estamos falando apenas de aparência física ou gostos em comum. O estudo investigou traços de personalidades centrais, baseados no modelo Big Five, sendo a extroversão, a agradabilidade, neuroticismo, conscienciosidade, abertura a experiências. No momento eu não vou conceituar aqui esses grandes 5 traços de personalidade, porque vai ficar para um próximo episódio, hein? Então foi assim que Park e sua equipe chegaram a essa conclusão, que as pessoas tendem a escolher parceiros considerando todas essas características e perfis psicológicos e mais. Muitas vezes esses traços também refletem características emocionais dos próprios pais ou cuidadores primários. A pesquisa de Park reforça algo que Freud, Bowlby e outros já haviam sugerido. Nossas escolhas amorosas não são tão livres quanto imaginamos. Elas são condicionadas por modelos de apego, aprendidos na infância
Eles moldam nossas expectativas sobre o amor, a familiaridade emocional. O cérebro busca o que reconhece, mesmo que seja disfuncional. E 3, a esperança inconsciente de reparação. Tentamos, através do outro, curar feridas antigas. Assim, repetimos não porque queremos sofrer, mas porque o sofrimento nos é familiar. E familiaridade, para o cérebro, se confunde com segurança. Vou deixar aqui algumas questões. E você? Já percebeu padrões nos seus relacionamentos? Será que as pessoas que você escolhe têm algo em comum? Será que de alguma forma elas refletem características de quem cuidou de você na infância? Pense. Se repetimos padrões, como vimos nos blocos anteriores, a questão que surge é: o que estamos realmente buscando nesses relacionamentos? Para responder isso, precisamos falar sobre o conceito de imago, desenvolvido por Harvey Hendrix. O terapeuta norte-americano Harvey Hendrix, criador da Imago Theory, explica que os conflitos conjugais têm uma origem mais profunda do que imaginamos: as feridas emocionais da infância. Vejam aí mais um corroborando com os nossos conceitos anteriores. Para Hendrix, carregamos dentro de nós uma imagem interna inconsciente, formada pelas experiências com nossos cuidadores primários. Ele chama essa imagem de imago. Imago é o molde silencioso que influencia nossas escolhas afetivas. Ele nos faz buscar inconscientemente parceiros que se assemelham emocionalmente às figuras que nos marcam na infância, tanto nos aspectos positivos quanto negativos. Hendrix explica que buscamos parceiros que refletem nossos cuidadores primários, na esperança de curar feridas antigas. A Ligia Vanberg, em Adições e Vínculos, completa essa visão ao dizer que, em muitos casos, essas relações se tornam aditivas. O parceiro idealizado é como alguém que pode preencher nossas lacunas emocionais, mas na prática, acabamos presos a um ciclo de dependência onde o outro é usado como um objeto para aliviar nossas dores internas. Não é masoquismo, é uma tentativa inconsciente de curar o que nos feriu. Buscamos no outro a chance de corrigir antigas feridas, esperando que, desta vez, o desfecho seja diferente. Abre aspas, não escolhemos com o coração, escolhemos com a cicatriz. Fecha aspas, aí a afirmação do Hendrix. Então essa é uma parte que pode adicionar ainda mais aqui no nosso conhecimento, porque o Hendrix afirma que, sem perceber, somos atraídos por pessoas que ativam justamente aquelas partes de nós que mais precisam evoluir. É paradoxal. Buscamos amor onde fomos feridos. Vou dar um exemplo aqui, hipotético. Marina cresceu com uma mãe crítica, perfeccionista e emocionalmente distante. Na vida adulta, ela se sente atraída por homens exigentes que validam apenas seu desempenho. Seu inconsciente acredita que, se conseguir ser amada por esse tipo de parceiro, finalmente ela será suficiente. Mas, em vez de curar a ferida, ela apenas a reatualiza. Ela não está apenas apaixonada, ela está tentando vencer o passado. Hendrix também explica que essa dinâmica dá origem a uma luta de poder que é típica aí dos casais. Os indivíduos não brigam porque odeiam o outro, mas porque ele ativa feridas mais profundas. Como exemplo, um parceiro que evita conversas emocionais pode despertar no outro o medo de abandono. Resultado, discussões que parecem sobre o presente, mas na verdade são ecos do passado. Hendrix afirma: o casal está fundamentalmente em conflito porque sua infância foi transferida para o casamento. Mas existe uma cura. Embora esse padrão possa parecer uma armadilha, Hendrix acredita que ele também é uma oportunidade. Ele propõe que os casais podem usar os conflitos como um convite ao crescimento mútuo. Em vez de fugir ou culpar o outro, é possível transformar a relação em um espaço de cura. Assim, Hendrix nos deixa dicas preciosas que eu vou passar agora para vocês. Primeiro, reconhecer o imago, que é identificar como o parceiro reflete os aspectos dos cuidados primários. 2. Criar segurança emocional. Sem segurança, os parceiros recorrem a mecanismos de defesas aprendidos na infância, perpetuando o ciclo. 3. Praticar a escuta empática, ouvir o outro sem julgamento, validando suas emoções. E 4. Transformar a luta em diálogo.
Em vez de reagir automaticamente, usar os conflitos como uma oportunidade para entender as próprias feridas. Vejam que interessante, então, aqui o que Hendrix deixou para a gente, o que podemos compartilhar aí com os amigos e aplicar no relacionamento. Ele também destaca que a qualidade dos relacionamentos afeta diretamente nossa saúde física e mental. Ele separa aqui 2 tipos de relacionamento, que são relacionamentos tensos, aumentam os níveis de cortisol, enfraquecem o sistema imunológico e podem levar a sintomas como insônia e ansiedade. Já relacionamentos seguros promovem bem-estar, regulam o humor e até reduzem sintomas físicos. Ele conclui, abre aspas, quando a conexão é estável, previsível e segura, o indivíduo entra em um estado de robustez física, clareza mental e vitalidade emocional, fecha aspas, que é tudo que buscamos, né, pessoal, aí numa relação saudável. Vou desenvolver aqui um exemplão, pegando aqui várias situações, vários conceitos que a gente já colocou. Vamos ver quem se identifica aí. Então, hipoteticamente aqui, tá, pessoal? O Felipe e a Ana estão juntos há 5 anos. Ele evita conversas profundas, enquanto ela busca constantemente validação emocional. Suas brigas são frequentes e sempre giram em torno do mesmo tema, a falta de conexão. Na terapia, eles descobrem que Felipe, com apego evitativo, aprendeu na infância que mostrar emoções era perigo. Já Ana, com apego ansioso, cresceu em um ambiente instável, onde o amor parecia sempre prestes a desaparecer. Ambos estão tentando inconscientemente curar suas feridas através do outro, mas sem consciência acabam reforçando o padrão de dor. Com o tempo, eles aprendem a reconhecer os gatilhos emocionais um do outro, criar um espaço seguro para a vulnerabilidade e transformar o relacionamento em um lugar de crescimento mútuo. Vejam só nesse exemplo, claro, simplificado e direto, mas é possível concluirmos os ganhos que eles tiveram aqui, transformando uma relação de dor em uma relação saudável, pode até ser duradoura. Dando seguimento ao conteúdo, a Umberg descreve que, em relações aditivas, o desejo de reparação muitas vezes se transforma em uma relação simbiótica, onde o parceiro é visto como uma extensão de si mesmo. Então, essa dinâmica recria essa fusão mãe-bebê, mas de forma disfuncional. O outro não é o sujeito com quem se compartilha a vida, mas é um objeto que se espera que cure feridas profundas. Por isso que muitas vezes essas relações são marcadas por altos e baixos emocionais, onde o alívio é momentâneo e é seguido por novas crises. Assim, a busca pelo imago não é apenas uma tentativa de encontrar o amor ideal, mas uma tentativa inconsciente de reparar imagens internas fragmentadas. Como Umberg aponta, essa busca é movida por uma necessidade desesperada de preencher o vazio deixado por experiências de abandono, rejeição ou negligência na infância. Mas há uma saída. Reconhecer que estamos presos a essa dinâmica já é o primeiro passo para romper o ciclo. Como Hendrix sugere e Umberg complementa, o caminho para a cura passa por transformar o parceiro de um objeto mágico para um sujeito real com quem se pode construir um vínculo saudável e genuíno. Escolhemos com a cicatriz, mas podemos amar com a consciência. O amor não é apenas um encontro, é uma oportunidade de cura. E sabemos que a vontade de mudar, a terapia, o acompanhamento são fortes aliados para que tudo dê certo. Lembrando então que este episódio será dividido em 2 partes, estamos chegando ao final da primeira parte. Vamos falar ainda da neurociência, da Joyce McDougall, sugestões de exercícios práticos e indicações de livros, de música e aquele resumão nosso. Queria pedir para que vocês nos avaliem com 5 estrelas no Spotify, que assista no YouTube ou no YouTube Music, que compartilhem, que comentem. Assim, torna este trabalho ainda mais relevante na internet. Vocês sabem como que isso funciona e eu agradeço a colaboração de vocês. Obrigado por me acompanhar nessa jornada até aqui. É uma honra compartilhar esse espaço com você. E lembre-se, entre o ser e o mundo, sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Até o próximo episódio, pessoal!